História do... Queridos amigos e amigas, bom dia. Essa é a hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça. Nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e amigas, compartilho com vocês a homilia do domingo passado, segundo domingo do Advento, onde nós refletíamos sobre a profecia de São João Batista e a necessidade de nós prepararmos o caminho do Senhor. Que seja de utilidade para todos nós. Escutemos. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós temos aqui também um Lucas que está cantando, né? Nossos irmãos da Fazenda da Esperança que hoje vieram no Ministério de Música. Lucas é o evangelista deste ano que nós iniciamos no domingo passado, ano litúrgico. E lembremos-nos que Lucas é o evangelista estrangeiro. Aquele que não tinha a carteirada dos judeus, né? Não vinha de um povo escolhido, não era descendente carnal de Abraão, não era herdeiro das promessas feitas ao antigo Israel, era um estrangeiro. E por isso Lucas é o evangelista da misericórdia e o evangelista que quer que a salvação chegue ao mundo inteiro. Por isso ele faz questão de acrescentar nas palavras de João Batista, citando Isaías: e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Quem não tem o direito de ver a salvação de Deus? Ninguém. Todos temos esse direito. Agora, para que chegue isso, é necessário antes que nós entremos no canteiro de obras. Hoje o Evangelho é um verdadeiro canteiro de obras. Endireitai, aterrai, rebaixai, aplainai. E esse canteiro de obras é o mundo e somos nós. E esse evangelista estrangeiro, como também os outros evangelistas, tinham diante dos olhos uma figura que os encantou. E encantou primeiro, inclusive, no que diz respeito à cronologia da história, do que é Jesus Cristo. São João Batista. Tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que é muito interessante para o estudo bíblico do Novo Testamento, porque ele relata a história justamente nessa época em que o Novo Testamento aconteceu e também que o Novo Testamento era escrito. E é interessante como Flávio Joséfo fala de João Batista, um judeu que ficou impressionado com aquele homem que vivia no deserto e pregava um batismo de conversão. Era uma figura fascinante. E esse nosso evangelista estrangeiro também ficou fascinado pela figura de João Batista. E o que era João? Jesus Cristo, em outra passagem do Evangelho, responde que era mais do que um profeta e mais do que um profeta. E o profeta, quando ele é enviado ao povo de Deus, como nós meditamos no início da missa, é um sinal do amor e da misericórdia. Isso é uma coisa que nós precisamos ter muito assentado no nosso coração como verdade.
Houve um momento da história do povo de Deus, aliás, alguns momentos da história do povo de Deus, em que Deus não enviava profetas. A boca do Senhor estava calada. A voz do Senhor silenciava. Quando nós iniciamos, por exemplo, a leitura do livro de Samuel, era justamente isso, né? Fazia muito tempo que Deus não falava com o seu povo. Quando nós lemos o livro dos Macabeus, que já é uma parte histórica já muito próxima de Cristo, se falava a mesma coisa, que Deus não falava mais pelos seus profetas. Tem um salmo que lamenta o povo de Deus quando diz: já não há mais sacrifício e já não há mais profeta. É a desolação. É Deus que abandona o seu povo à sua própria sorte. Quando aparece um profeta, Deus se preocupa com o seu povo. Por mais que o profeta fale de calamidades, de desolações, por mais que o profeta tenha uma palavra incômoda, Deus ama o seu povo, porque enviou a ele um profeta. E o que nos diz hoje o profeta João Batista, né? Diz que a gente precisa entrar nesse canteiro de obras, porque o Senhor irá chegar. Meus irmãos, nesse tempo do advento, talvez o primeiro ponto do nosso exame de consciência é: eu me entristeço quando eu penso que Jesus está para chegar? Jesus na minha vida parece que é aquele estraga prazeres, aquele acaba com festa? Eu preciso me questionar, porque o verdadeiro discípulo de Jesus deseja ardentemente a sua vinda. Qual era a oração mais importante dos primeiros cristãos? Maranatá, vem Senhor Jesus, passe este mundo. Amém. Vem Senhor Jesus. O livro do Apocalipse traduz isso com esse versículo que está ao lado aqui da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O Espírito e a esposa dizem: vem Senhor Jesus. A igreja é ansiosa para que volte o seu Senhor. E que maravilha! Agora, para que isso não seja para nós um motivo de tristeza, para que Jesus não seja para nós motivo de estraga prazeres, de acaba com festa, é necessário que nós entremos no canteiro de obras de João Batista? Vamos deixar ele ser o mestre de obras da nossa vida? Vamos deixar que a palavra de Deus espete? Como eu dizia no início da missa, se a palavra de Deus faz você se mexer, se a palavra de Deus faz você coçar, bom sinal. Sinal de que você está escutando bem. E sinal que precisa ser curado. Que triste é aquele doente que nega a sua doença e não vai ao médico e não procura os remédios. Se você fez um exame e nele mostrou que você precisa cuidar da sua saúde, louve a Deus, porque existem meios para cuidar da sua saúde. Triste é quando não há. Triste é quando você não sabe. João Batista é um mestre de obras. E eu pesquisava na tradição da igreja o que significavam esses verbos, né, da obra de João. Endireitai, aterrai, rebaixai, aplainai. E eu percebia que os padres da igreja usavam esses verbos sempre para falar dos vícios do seu tempo. É muito interessante também essa característica do profeta. O profeta está dentro do seu tempo, mas ele fala contra as modas do seu tempo, as modas contrárias à lei de Deus, lógico, né? De algum modo o profeta está acima do tempo. As palavras que ele diz servem sempre. Se você hoje lê as profecias do Antigo Testamento, parece que são para hoje. Se você lê os escritos dos santos, Santo Atanásio, que era um grande profeta que lutou contra tudo e contra todos, né? Santo Atanásio chegou a dizer: se o mundo está contra a verdade, então Atanásio está contra o mundo. Impressionante, né? Desterrado 4 vezes pelo imperador romano, naqueles tempos em que se dizia que a igreja era a oficial religião do império. Coisa nenhuma, o império sempre perseguiu a igreja quando ela falava a verdade. Do mesmo modo como o mundo segue perseguindo o cristão se ele fala a verdade. Sempre a partir desses verbos denunciavam os vícios do seu tempo. Vamos deixar então
que essa palavra da profecia, que é bem-vinda no nosso coração, denuncie os nossos vícios, de hoje, não de ontem, de hoje. Primeiro verbo, endireitai. O que São João hoje está nos dizendo, através da profecia de Isaías? Endireitai. Eu penso que um vício do nosso tempo que nós precisamos combater é justamente a nossa fé torta. Meus irmãos, vivemos num tempo de fé muito torta, onde cada um quer fazer a sua própria receita de fé. Mistura tudo. Mistura Jesus com espiritismo, mistura Jesus com nova era, mistura simpatia com cristianismo, com budismo, com tudo. Eu não estou falando mal de pessoas que são de outras religiões, respeito profundamente a liberdade de cada uma, mas prego a coerência. Não podemos ter um pé em cada canoa, não podemos servir a Deus e ao demônio, não podemos acreditar na reencarnação e celebrar a Páscoa da ressurreição. Precisamos ser lógicos. Nós não somos guiados por um vento sem direção. Nós temos uma doutrina. Nosso Deus não é uma história da carochinha. Vocês sabem como começam as histórias dos contos de fada? Como é que é? Era uma vez, num reino muito, muito distante, não é assim? Um príncipe, mais ou menos assim, né? É história que não existiu. É um mito. Como começa o evangelho de hoje? No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. São Lucas faz questão de citar 7 personagens históricos antes de falar de João Batista. E por que ele faz isso? Porque é de verdade. Deus se fez homem. Essa é a nossa fé. Não é algo, não sei, abstrato, sem consistência. É consistente. E por isso prego e pregarei até o último dia da minha vida. Não caminhe com dúvidas na sua fé. Outro dia eu conversava com uma pessoa muito querida, falando sobre o tema da fé cega. Nós católicos não pregamos uma fé cega. Não. Você tem que dar o direito, né, a oportunidade da igreja te dizer as coisas. Às vezes a igreja te diz algo e você naquele momento não entende. Dê um voto de confiança à igreja, mas no minuto seguinte procure esclarecer aquela verdade. Procure saber, não é à toa. Nós não dizemos as coisas porque sim. Existe uma lógica, existe uma verdade, existe um fundamento, existe o porquê. Pelo amor de Deus, gente, são 2000 anos de igreja e de gente muito inteligente que esteve nessa igreja. Não estamos aqui nem para ser enganados, nem para enganar a ninguém. Conheça a sua fé, endireita o teu caminho. Segundo verbo, aterrar. E eu penso que o vício de hoje, simbolizado por esse aterrar, são as nossas baixezas humanas. Meus irmãos, que baixaria nós estamos vivendo na nossa cultura. E batemos palma, hein? Músicas que falam de adultério, drogas, roubo, sexo livre, prostituição. Não é possível que isso seja sintoma de uma cultura saudável. Não é possível que isso seja sintoma de uma sociedade que progride. Nós estamos regredindo. E é para baixo que estamos indo, hein? E hoje São João nos diz: aterrai. Meus irmãos, os cristãos precisam levantar a voz, não talvez com a palavra, mas com a vida. Nós estamos sendo tratados como animais. Quando se fala, por exemplo, do tema dos contraceptivos, pessoas muito instruídas dizem: mas não é possível ensinar às pessoas simples o método natural e o modo correto de viver a sua relação sexual. E eu penso, por quê? São animais? Não são pessoas? Não são capazes de aprender?
não são capazes de entender, não são capazes de crescer. Como nós estamos tratando os nossos irmãos? E agora digo, não é porque nós não acreditamos que pessoas mais simples talvez tenham a capacidade de entender o método natural e viver retamente as relações sexuais. Não é isso. É porque nós não as vivemos. Eu já digo isso porque eu tenho muito orgulho das minhas raízes. Eu nasci na zona rural e até os 17 com meu pai trabalhava na roça com os animais. Castração é para os animais, porque eles não sabem escolher, porque eles não conseguem se controlar, porque eles não têm inteligência. Nós somos seres humanos. Que moda é essa de vasectomia? Contra a lei de Deus. Que moda é essa de ligadura? Contra a lei de Deus. Que moda é essa de contraceptivos? Não, padre, não quero. Não, me desculpa, mas isso para mim é impossível. Pois pense bem. Você é um filho de Deus. É uma filha de Deus. E não merece ser tratado como um animal ou como um objeto. Sua dignidade é muito superior à dos anjos. Não pela sua natureza, mas pelo sangue daquele que te resgatou. Jesus Cristo nosso Senhor. Pensemos bem. Nossa vida precisa ser uma vida vivida na verdade e no amor. Aterrai essas baixezas. Próximo verbo, rebaixai. Eu penso que não dá para fugir muito do tema do orgulho, não é? Vivemos uma sociedade onde é fácil ser soberbo. Temos tudo tão à mão. E o que é a soberba, padre? É a indiferença em relação ao outro. É achar que eu sou melhor do que o outro, maior do que o outro, mais invulnerável que o outro, mais sabidão que o outro. E nós não somos. Talvez a pandemia tenha sido uma oportunidade de nós entendermos que estamos no mesmo barco e somos muito parecidos. Oportunidade, não certeza. Continuamos tratando a África como diferente do resto do mundo. Ninguém tem medo de dizer que um país da África não pode ir e vir. Faz a mesma coisa com a Inglaterra, onde surgiu a segunda cepa do coronavírus. Faz a mesma coisa com a Europa, com a China, da onde o vírus saiu e ninguém nunca proibiu os chineses de circular. Que coisa! Nada contra, mas pensemos bem. Como nós somos aqueles que ainda fatiamos o mundo, a realidade, talvez inclusive a nossa família, e achamos que nós estamos sempre na melhor parte. Rebaixai. E nesse sentido eu preciso dizer também, rebaixai o orgulho espiritual. Como é triste quando nós achamos que somos melhor porque rezamos mais. Às vezes porque sou muito rezador, peco gravemente na minha família, peco gravemente no meu trabalho, peco gravemente com os meus amigos, sou uma pessoa insuportável porque tenho o crachá de rezador, quando na verdade o que nós deveríamos ser é aqueles que amam e servem. Quanto mais rezadores, mais humildes, e não o contrário. E não o contrário. E o último verbo, aplainar. E eu pensava, Jesus, qual é o vício do tempo para o aplainar? Eu penso que são as relações entre nós. Meus irmãos, nós somos tão simpáticos uns com os outros, não é? Graças a Deus. Tão corteses, tão queridos, tão fofos, né? Mas às vezes pelas costas falamos tão mal uns dos outros. Somos incapazes de chegar para um irmão e dizer, olha isso. Mas somos muito capazes de pelas costas dizer, viu? Olha ele. Olha aquilo. Olha o outro. Aplainar. Menos asperezas, hein? O mesmo eu digo em relação à internet e às redes sociais. Tem gente que é um poodle quando está fora do computador, né?
mas quando senta atrás de uma tela, seja do celular ou seja do computador, vira um pitbull agressivíssimo, né? Capaz de falar mal de Deus, do mundo, do Papa, do padre, daquele que passa na rua, daquele que não passa, daquele que sai de casa, daquele que não sai. É impressionante. Metralhadora giratória para todos. E como nós vamos ganhar os corações para Cristo, se nós somos tão ásperos? A última pergunta que eu fiz a Jesus quando preparava essa homilia é: Jesus, o que o Senhor quer com essa voz de João Batista? O Senhor quer a obra em nós? É uma exortação para o meu povo e para mim? Ou o Senhor quer que nós sejamos a sua voz para o mundo? Para que o mundo seja um canteiro de obras? E Jesus, como sempre, responde o que a gente não quer escutar, né? As duas coisas, Padre. Se você não for para o deserto, você nunca vai ser João Batista. Se você não se aplainar, não se rebaixar, não se aterrar e não se endireitar, quem você vai querer mudar? É a história dos ativistas que nunca arrumaram a cama do quarto, das feministas que são muito felizes porque tem uma mulher empregada em casa que faz tudo para elas. As contradições de uma família. Louvado seja Deus pelas famílias novas, pelos novos jovens e pelos santos que Deus suscita. Porque se existem profetas, é porque Deus nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador.